Fala pessoal, tudo bem? E hoje vocês vão acompanhar com a gente mais uma higienização de um sofá, né? Esses vão ser os produtos que a gente vai usar: nosso flote, o sanitizante, o finalizador e o nosso alvejante bactericida, o Bactran, né? Como vocês podem ver, o flote pH9 alcalino, o sanitizante e o Bactran. Vou fazer o alvejamento e a desinfecção, nosso pulverizador da Guarani, nossas escovas, nossa parafusadeira da Wonder e água aquecida para potencializar cada vez mais nossos produtos. E aí tem parceiro também nosso aí, nossa amiguinha fez amizade com a gente aí, ficou a nossa higienização toda acompanhada. E agora vamos fazer então a isolação do piso, né? Olha aí, ela toda hora do nosso lado ali, querendo carinho. E a gente fazendo então o isolamento do piso, que é muito importante por causa dos produtos, né? Para não vir a cair no piso, poder manchar. E olha aí, chegou a parte que já tava, né, nesse nível, né? E aí então eu vou colocando um lencinho umedecido para que eu vou fazer toda a aspiração, né? Para a sujeira vai ficar toda ali no lencinho, né? E olha só, o sofá eu virei ele e esse é o estado dele que estava por baixo. Um monte de sujeira. Sujeira acumulada de muito tempo, um sofá bastante antigo, né? Então, como a gente estava na garagem, então era um espaço que a gente tinha total liberdade para virar ele, né? Um espaço melhor para trabalhar. Então eu decidi virar e fazer toda a higienização bem completa nele, nas partes de baixo também. Olha só, aspiração toda feita no sofá, em todo o sofá, para ficar todo 100% limpinho. E acompanhe um pouco aí, como vocês podem ver. O sofá tá bastante sujo, até nos pés também, fui limpando. Esse sofá deu uma higienização bem completaça, né? Porque geralmente a gente pega casos que a residência é um pouco pequena e a gente não tem essa total liberdade para estar virando sofá e tudo mais. E daí a gente acaba optando de fazer só por cima, né? Então agora eu tô tirando para vocês verem quanto de sujeira que tava só na parte de baixo desse sofá. Olha só, a sujeira fica toda acumulada dentro do lencinho. E essa é a sujeira somente na parte de baixo. E daí logo após eu virei o sofá e fiz toda a aspiração pelo sofá inteiro, né? Vocês podem ver nos braços, ali no encosto, nas laterais, atrás. Fiz uma aspiração bem completa. E aí, como vocês podem ver, essa vai ser a sujeira então só da parte de cima, né? A parte de cima geralmente está um pouco menos. E esse vai ser o sofá, pessoal, que a gente vai fazer, vai estar realizando. Como vocês podem ver, o tecido está bem gasto, já é por conta do estofado ser já um sofá antigo, né? Então tem bastante desgaste. E vai ser feita então uma higienização completa. É uma pena que às vezes quando a gente vai fazer assim, quando o material está gasto, né, às vezes parece que não limpa, mas fica 100% higienizadinho. Então, usando nosso flote, uma diluição 1:10, como vocês podem ver, 100 ml do nosso produto para 1 litro de água, né? Água aquecida para potencializar. E a gente vai usar também um outro produto para potencializar mais ainda esse nosso flote. 2 tampinhas de percarbonato de sódio, né? Percarbonato que vai agir também para ajudar, para remover alguma mancha, para ajudar a dissolver mais a sujeira. Como vocês podem ver, quando aplicado em água aquecida, ele tem uma reação mais rápida, ele vai agir através da oxigenação. E aí eu venho aplicando ele por todo o estofado, né, começando ali pelo braço. E como vocês podem ver, a reação já do percarbonato no estofado. Ele também atua para dissolver melhor a sujeira, mas ele atua também como um desinfectante. Essa reação, como os dois produtos estão bem potencializados, ele vai começar a agir também fazendo a desinfecção. Ele vai fazer a limpeza e a desinfecção. Como vocês podem ver, eu já vou aplicando por todo o estofado e em todo o estofado vai dando essa mesma reação. Geralmente é nas partes onde a gente mais usa, que é a parte do assento e a parte do braço, né, onde fica o nosso corpo, onde a gente talvez caia um pouquinho de migalha no estofado, né? Então tudo isso vai alimentando esses micro-organismos que vão ficando no estofado. Aí eu vou aplicando então uma camada bem generosa por todo o estofado e essa é a reação que vai acontecendo. Aí agora, deixando agir ali pelo menos uns 10 minutos, eu venho então fazendo a escovação com a nossa parafusadeira da Wonder
com a escova Detailer de cerdas macias. É uma escova muito boa que pode se usar então em qualquer tipo de tecido, que ela não agride. É uma escova que ajuda bastante aí no nosso dia a dia. Então, espalhando todo o produto, espalhar por todas as partes do produto. Eu fiz uma divisória, fiz primeiro essa parte para a gente fazer o vídeo, mas como vocês podem ver, eu venho espalhando então por todo o estofado, pelo assento, pelo braço, pelas costas, por tudo, né? Com o produto aplicar e fazer toda a sua ação. E agora a gente vem fazendo então a nossa parte também de bactericida e também alvejamento. Vou fazer a mesma diluição, 1:10, 100 ml de Bactran para 1 litro de água aquecida. Também eu gosto de usar nos dois produtos água aquecida, porque ajuda a potencializar mais ainda, a reação acontece bem mais rápido. Então eu venho aplicando por todo o estofado, ele vai ajudar então a fazer a desinfecção também, mas como vocês podem ver, o peróxido de hidrogênio nos ajudou um pouco também, mas quando a gente aplica o Bactran, a gente consegue ver também a reação fazendo ali a desinfecção, aquela bolha branca que acontece, é a oxigenação, né, do peróxido de hidrogênio, que também está composto no Bactran, e pelo percarbonato de sódio, né? Vocês podem ver, a reação também acontece da desinfecção, que agora é o peróxido de hidrogênio que está composto no Bactran fazendo a reação da desinfecção, e vai fazer um pouco também do alvejamento. Aí eu também escolhi uma escova que eu gosto de usar bastante, que é uma escova que ela tem umas cerdas um pouquinho mais rígida, que eu gosto de estar aplicando estofado nesse tipo de tecido, que é uma escova que ela vai penetrar bem nas tramas do sofá e vai dissolver toda aquela sujeira que talvez a escova macia não consiga pegar bem. Aí eu gosto de usar essa escova, que é a escova que tem umas cerdas mais rígidas, então ela vai me ajudar bastante a penetrar bem o produto alvejante e também um pouco do produto alcalino que tem ali, porque a gente fez o processo de sinergia. Eu apliquei o Float então, que é o produto alcalino, e depois eu vim com o produto ácido aplicando por cima, fazendo então a sinergia, que é o processo de um produto potencializar o outro produto alcalino, potencializando então o produto ácido. Aí vem fazendo a escovação, faço uma escovação bem generosa, que eu gosto de estar 100%, que a parte da escovação é muito importante para ter um ótimo resultado. E aí vem a parte mais satisfatória então da higienização, que é a parte da extração, fazendo então uma extração com enxágue para tirar bem a sujeira. E como vocês podem ver no bocal, eu gosto muito desse bocal da VAP, que é um bocal transparente, que para ver a sujeira ali é ótimo, isso para mostrar para o nosso cliente. Então toda oportunidade que a gente tem, a gente mostra para o nosso cliente como está ficando a sujeira, como está saindo ali. O cliente fica impressionado, fica surpreendido. Então vocês acompanham um pouco com a gente, então a higienização, que essa parte é muito satisfatória. E aí pessoal, como vocês podem ver então, eu estava brincando antes ali, praticamente com o bocal, para vocês verem o quanto foi eficiente fazer o processo de sinergia nesse sofá. Foi um processo que dá muito certo, um processo que dá um resultado ótimo, uma qualidade, como vocês podem ver que ficou esse sofá. Acompanhe um pouco a higienização, que é muito satisfatória essa parte. E pessoal, olha só isso aqui. Não é isso aqui. Isso aqui, ó. Olha só o nível que chegou também. E olha só, tem mais um olhando pra minha cara e debochando ainda, enquanto eu tava ali, ó. E voltamos de novo aí pra prática. E olha só, pessoal, quantidade de água suja que saiu só de um lado do sofá. É impressionante, olha só. O sofá que fazia tempo que não recebia uma higienização, agora está recebendo os cuidados da Renove Sofados. Então venho fazendo o outro lado do sofá agora. Vamos finalizar o estofado para a gente ver o resultado perfeito que ficou. Por mais que seja um estofado antigo, né? Então um pouco gasto de tecido, mas a higienização completa vai ser toda feita nele.
E o principal de tudo foi feito nele, que foi a parte da desinfecção. Vamos entregar um estofado com saúde para o nosso cliente. Olha só, essa é a água que saiu então do outro braço do estofado, né? O estofado então ficou finalizado. Olha só, então eu venho fazendo a parte da escovação agora, para deixar ele bonito, para não ter nenhum tipo de marca. E esse é o nosso sanitizante que nós vamos aplicar, que é o nosso finalizador. Ele vai agir no estofado então por cerca de 3 meses contra ácaros, fungos e bactérias, tudo quanto é tipo de micro-organismo que possa pegar nele. Esse produto vai agir, e sem contar com o cheiro gostoso que ele tem, né? Essa ação acontece então porque ele cria uma película no tecido que vai proteger durante 3 meses, a própria marca recomenda. E o estofado ficou então incrível, olha só. Por mais que esteja um pouquinho gasto ali nessas partes pretas, mas o estofado tá limpo, cheiroso e 100% livre de qualquer micro-organismo. E pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, comentar, se quiser compartilhar também. Isso nos motiva cada vez mais e nos incentiva a estar fazendo vídeo e mostrando conteúdo de qualidade, conteúdo de saúde para dentro dos lares e das famílias das pessoas, tá bom? Renova Estofados, renovando conforto, estética e saúde.